Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional. Você com a gente de segunda a sexta, sempre ao vivo a partir da 1h30 da tarde, personalidades aqui da nossa região, com o debate importante dos temas que fazem a nossa pauta aqui da Baixada Santista e os assuntos de interesse nacional também, com a República em chamas, né? Como a gente está acompanhando aí desde 2010, 2014, enfim, com as reeleições da presidente afastada e agora essa situação complicada para tentar recuperar tudo que foi perdido ao longo do tempo, não é? Telefone sempre aberto, 3223-1120, 3223-7676. Ligue para a gente, faça o contato com a nossa produção, com a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião sobre o que a gente coloca em discussão aqui. Pelas redes sociais à sua disposição, facebook.com/painel regional TV para a sua mensagem. Sempre começando aqui pela minha esquerda, Antônio Carlos Banha Joaquim, o Banha do PMDB, vereador aqui da cidade, mais uma vez com a gente. Heraldo José dos Santos também conosco. Vicente Cassione, mais uma vez aqui na nossa bancada, não é? E a gente na abertura destaca aqui as manchetes dos jornais parceiros do programa, não é? Diário do Litoral circula aqui por toda a região metropolitana e a capa regional, assunto também Cubatão em chamas politicamente. Márcia Rosa enfrenta novo processo de cassação em Cubatão. Por 8-3 foi instaurada ontem a tal comissão processante. Diário do Litoral aqui ao Banha, ao Heraldo e ao Vicente Cassione, né? E o Gazeta de São Paulo, o mesmo grupo do DR, Diário do Litoral, destaca aqui o grave problema econômico que estamos atravessando. Desemprego no país atinge 11 milhões e meio de trabalhadores que estão aí à luta para tentar recuperar os postos de trabalho. Aqui é o Gazeta, Banha e Heraldo recebendo, o Cassione ganha também o Gazeta de São Paulo. Agradecendo sempre aqui os companheiros de bancada, a gente cumprimenta aqui os nossos parceiros do painel regional de hoje. Vereador Banha mais uma vez com a gente, tudo bem, Banha? Boa tarde, Boturão, boa tarde, Heraldo, boa tarde, professor Cassione. Boa tarde, Jéssica, e aos telespectadores do painel regional. Heraldo José dos Santos, tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde ao vereador Banha, professor Cassione, a Jéssica lá na ponta, e você de casa que nos prestigia com a audiência. Vicente Cassione mais uma vez com a gente, tudo bem, né, Cassione? Tudo bem, Boturão? Abraço carinhoso a todos da mesa, Heraldo, Banha, Jéssica e aos caríssimos telespectadores. Lembrando sempre, estamos online pelo site da TV Santa Cecília, Santa Portal. Clique lá no ícone do painel regional para acompanhar a gente em tempo real. Programa encerrado, você revê através do YouTube, né, os trechos que julgar mais interessantes, se preferir o painel regional por inteiro. E lembrando sempre, não é, que a gente tem à sua disposição aqui, conosco, mais uma vez, a Jéssica Souza, para acompanhar a sua participação e a produção do time aqui do painel regional, né, Jéssica? Tudo bem? É isso mesmo, Boturão, boa tarde, Heraldo, Banha, Cassione. Já estamos com o Facebook do painel regional aberto para você mandar sua dúvida, sugestão e até a sua pergunta. Pelo telefone também é possível, 3223-1120 ou 3223-7676. Pode ligar à vontade que eu estarei aqui e passando as perguntas para a bancada. Olha, eu listei aqui um sem número de assuntos. A gente vai tentando aí conversar aqui com os nossos companheiros aqui de bancada. Vocês vão debatendo o que vocês acharem que é relevante, tá certo? Porque o que está acontecendo no Brasil hoje é qualquer coisa de fenomenal, né? O Mato Grosso está em chamas, né? É greve, é o governador acusado, o prefeito da capital Cuiabá acusado, enfim... E por aí afora, o Rio de Janeiro quebrado, rebaixado a nota, não tem dinheiro para pagar servidor, o Rio Grande do Sul faliu, as cidades todas sem condições de honrar aí com os seus compromissos, uma loucura completa. E agora vem Cubatão, os vereadores aceitam aí, no último ano de mandato, faltando aí 6 meses praticamente, né, para encerrar o mandato, Heraldo, instala uma comissão processante para caçar a prefeita. É muito comum, né? No último ano, na retinha final. Eu acho que é a 7ª ou 8ª denúncia desse sentido lá em Cubatão contra a prefeita Márcia Rosa. O autor é o munícipe Walton de Simone, não é? E ele é candidato a vereador até. Mas ele fala lá do não pagamento de uma série de fornecedores e falta de repasse da Caixa, quer dizer, que configuraria aí
o crime mais grave, né? Probidade. Porque desconta do servidor e não repassa, né? Então, a prefeita está às voltas aí com mais um processo de afastamento. Agora, aquela legislação que tentaram mudar lá na Câmara, ela engessa, por mais que se instaure a comissão processante, eu acredito que por força daquela legislação a prefeita vai para a Justiça e acaba não se configurando o trâmite com um indício suficiente lá e força suficiente para caçar a prefeita. Quer dizer, é mais um processo, vai incidir mais no desgaste aí às vésperas de nova eleição, o candidato a prefeita, a máquina, enfim, isso tudo, né? Incendiar o processo e a prefeita, evidentemente, vai tentar se colocar Mais um como desgaste, vítima. porque não vem vindo bem, né? A Márcia Rosa não vem vindo bem, ela está no cargo, inclusive, por força de uma liminar, né? Porque já havia sido cassado lá em 2014, não é isso? Eu não lembro exatamente, talvez tenha sido por aí mesmo. Ficou 35 dias fora, Exatamente, quando o então presidente da Câmara, né, Wagner, assumiu, né? Que deixou o PT e ontem foi um dos que, né, assinou o recebimento lá da denúncia lá do cidadão lá do o Wagner eleitor terá São o seu caso julgado, né, pelo TRE no próximo dia 8. Disse ele aqui já que está preparado, sabe que provavelmente vai perder o mandato como vereador de Cubatão, enfim, o que eu disse aqui, né? Agora, está mais confiante em perder o mandato do que em manter, mas já é o terceiro ou quarto adiamento também desse caso, desse julgamento aí. Bom, a gente vai emendar aqui um assunto no outro, aproveitar que estamos falando da Câmara de Cubatão, da política de Cubatão. Está marcada uma reunião para amanhã entre a Prefeitura de Cubatão, não entendo porque só a Prefeitura de Cubatão, e a Ecovias, para discutir a segurança, né? Segurança entre aspas, na verdade, insegurança, né? Nas rodovias que servem aqui a nossa região, especialmente a questão dos assaltos constantes, que a gente já debateu aqui segunda-feira. O Banha, mais uma vez, entrou com uma representação no Ministério Público contra a Ecovias, né? Eu já ponho uma vírgula aqui e pergunto, só contra a Ecovias? Por que você não entrou também contra a Polícia Rodoviária? Os dois, né? Então você explica aí o caso e a gente debate um pouco mais esse tema, que, claro, tem uma relevância grande, importância enorme aqui para nós, né, vereador? Com certeza, e é mais ampla do que parece, não é só contra a Ecovias, é contra o governo do Estado, devido à sua leniência, à sua desídia, à sua omissão em estar... O próprio secretário de Segurança Pública, ele disse que a Ecovias não fazia o seu mistério da conformidade com relação ao muro, as pedras que ficaram abandonadas, com relação a câmeras e outras coisas mais. É o famoso enxuga-gelo, empurra que não é meu, é da Ecovias, é para a Polícia Rodoviária, é para a Secretaria de Segurança. Mas nós já estamos, professor Cassione, passou já do limite do bom senso e da tolerância falar mais em alguma coisa sobre segurança pública no Estado de São Paulo e fazer parte de algum tipo de reunião. Que a reunião sai do nada e vai para lugar nenhum. Requerimentos nas 9 cidades ou pedidos de várias entidades, inclusive da Ordem dos Advogados do Brasil, nada se diluiu num copo d'água, ou seja, resolveu nada. Está na hora de peitar o Poder Judiciário. Está na hora de provocar, como fui lá. Eu fui provocar o promotor público de Cubatão, o Ministério Público de Cubatão, porque ali tem 3 problemas gravíssimos, professor Cassione. Ali tem a questão, se a gente analisar pelo fulcro da defesa do consumidor. O cidadão paga o maior pedágio, ou o pedágio mais caro do mundo. E a eficiência, qualidade, embute também a questão, principalmente do que? De segurança, de limpeza, de higiene, de... Cadê? Quando na inauguração da Imigrantes, nós vimos lá helicópteros, vimos ambulâncias, unidades de UTI, e nada disso, um verdadeiro embuste. Embuste, enganou, conquistou, ganhou aquela concessão praticamente no peito, faz o governo do Estado ficar de joelho. O governador é empregado da Ecovia, a gente sabe disso, porque não é possível tanta leniência, tanta tolerância com uma empresa multimilionária que desviou a finalidade do seu pátio regulador de caminhões, tomou dinheiro do BNDES e construiu lá um terminal. Está muito fácil. E a gente vê... A empresa alega, eu vi na Rádio Bandeirantes semana passada, que por contrato
ela não tem responsabilidade. Ela não tem, não, ela tem responsabilidade e foi através do Mário Covas. O Mário Covas questionou na Justiça a responsabilidade não só do leito carroçável, ou seja, das estradas. E o Mário Covas dizia que todo aquele patrimônio que ora era protegido pela Dersa, que são os 15 metros do encosta de um lado e do outro da rodovia, é de competência da Ecovias, porque está fazendo o papel da Dersa, ela tem toda a concessão, então você é responsável. E nas áreas que são urbanizadas, onde estão locados os municípios, onde estão situados os municípios, cabe à prefeitura fazer o zelo, a manutenção, o policiamento, a vigilância, para inibir o quê? Invasões. E o que a gente está vendo lá? Aconteceu 3 reintegrações de posse na região do ABC, uma em São Caetano, outra em São Bernardo e outra, não me recordo se em Diadema, mas que foi provocado pelo Ministério Público e a Ecovias teve que fazer o seu mistério. Isso é problema do Estado, isso é problema do município. Aí começou a fazer o quê? Infiltrar de invasões, de favelas. Está certo que no meio daquelas pessoas, tem pessoas necessitadas, tem pessoas trabalhadoras, ordeiras, mas tem muita gente se escondendo atrás dessas pessoas que fazem parte do crime organizado, do tráfico, da bandidagem, da pistolagem, e eles estão lá. Para um carro ali de noite, você vai ser assaltado. Então, cobramos essa legislação que o Supremo deu agora, depois de 20 anos, dizendo que aqueles 15 metros de um lado e o de outro é de responsabilidade ou da concessionária, quando não urbanizada, ou das prefeituras locais, quando área urbanizada. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para você. Então, a Ecovias tem o direito, o dever de mandar na Polícia Rodoviária? Não. Vocês têm que mandar viaturas para aquele local que nós estamos com problemas lá. Como é que fica isso? Ele tem o direito... Para a gente entender realmente qual é a função de um ou qual a função do outro. A função da Polícia Rodoviária é dar segurança às pistas. A Polícia Rodoviária, ela não pode fazer comboio de caminhão de açúcar, nem de milho, nem de pellets de soja para estes empresários e muito menos para os importadores e exportadores, coisa que o governador mandou. Sai lá de Goiás e vem uma escolta Mato Grosso, da né? Polícia Rodoviária. Foi justamente os policiais que morreram no Prosegur. Eles vinham lá de Lages, aqueles policiais de Polícia Rodoviária, fazendo escolta de açúcar, escolta de commodity. A Polícia Rodoviária não foi feita para fazer segurança particular. Então, se a gente partir por esse princípio, aí está equivocado. A Ecovias, ela tem que zelar pela propriedade da concessão que ela encampou. Se ela tem o sistema Anchieta Imigrantes e então, tem a Raio... contratar seguranças próprios. Vigiar, proteger, zelar, fazer manutenção, o que ela vai fazer, eu não sei. Mas ela tem que estar no status quo antes que ela pegou. Não pode ter invasão, não pode ter latrocínio. Logicamente, que a segurança é dever do Estado. Não pode ter invasão, não pode ter favela. Agora, quando está na área urbanizada, que é estado do município, aquilo é local do município, cabe ao município fazer. Agora, o que eu posso falar da Secretaria de Segurança Pública, doutor Cassione, e essa tese o senhor defende muito aqui, uma empresa multimilionária, que nada de braçadas aqui há muito tempo, e que vem, diga-se de passagem, o secretário na quinta-feira, eu fiquei indignado, ele dizendo, agora as pessoas que chegaram à Baixada podem voltar, nós estamos aqui, eu garanto para todo mundo que vai estar todo mundo em segurança. Mentira. Para com esses discursos de bravata, de chamar a responsabilidade. O governo é incompetente na insegurança. O governo não consegue administrar as suas concessionárias. A gente está vendo aí as balsas da Dersa. A gente está vendo os problemas nas rodovias. O cidadão, no século XXI, morrer com uma pedrada na cabeça, eu acho que é o fim do mundo, final do sinal dos tempos. E nós provocamos sim. Promotoria Pública tem que estar cobrando as responsabilidades do governo, que é obrigação do Estado a questão da segurança, e tem que estar cobrando a Ecovias, que tem uma concessão, que ganha dinheiro, é um serviço pago, é prestação de serviço, e se é prestação de serviço, tem que ter segurança. Cassione, que e tá mais sempre ainda, atento o secretário aí. desinformado, quando ele veio aí na semana passada, ele disse que aquela situação do rapaz lá da pedrada tinha sido um caso único, isolado. O primeiro, quando na verdade outros ocorreram, teve até um cidadão lá que jogou uma mesa
Né? O que ele pode Atingir um dizer é que veículo. não é exclusividade do sistema Anchieta Imigrantes, esse tipo de crime. Só que estão tantos Mas 6 crimes mortes que em acontecem pouco aqui, tempo, quer dizer... que ninguém aguenta mais essa situação. Estamos aqui segunda-feira. O povo de Cubatão, professor Cassione, já quer apelidar a Sistema Anchieta Imigrantes, vai tirar o título da BR-116 e vai trazer para cá o título da Rodovia da Morte. Cassione, fica à vontade aí, a gente fechar esse bloco aí com esse tema. Eu acho que o Banha esgotou o assunto, e eu já tinha esgotado esse assunto tantas vezes, que eu não preciso falar mais nada. A respeito de Ecovias, eu considero uma sucessão de trapaceiros que geriu a Ecovias, uma sucessão de trapaceiros que geriram o governo do Estado ao longo do período em que a Ecovias governou o Estado, pelo menos no âmbito que lhe diz respeito, e os usuários que se danem. Então eu não tenho mais nada a falar. Quando eu vi aquelas pedras retiradas, a foto das pedras retiradas, como solução, eu voltei, você disse que o tema hoje mais ou menos estava rico, eu voltei para mostrar, para o telespectador ter uma ideia, e até para nós aqui termos uma ideia, de por que é que o Brasil é o que é. Rapidamente, parece que não tem nada uma coisa a ver com a outra, mas prestem atenção e façam as contas mentalmente, porque é muito número. Eu só vou mostrar o seguinte: que país pode ir para frente, a não ser para cair dentro do abismo, dar um passo à frente, cai no abismo, que a partir de 1900, a República tinha 30 anos, quando o Getúlio Vargas assumiu a presidência da República. Deram um golpe no Washington Luiz, que permanece apenas como nome da Avenida do Canal 3, e assumiu o Getúlio Vargas, portanto, há 86 anos, ok? 30 para 2016 são 86 anos. Menos de um século, não é, de porcaria. Agora eu vou fazer a conta aqui. Como é que o Getúlio assumiu em 30? Golpe em cima do Júlio Prestes, presidente eleito. Primeiro golpe. Júlio Prestes eleito, golpe nele, golpe de 30, Getúlio assume. Em 32, Revolução. A famosa Revolução de 32. Em 37, já não vou falar de 35, em 37, golpe dado pelo Getúlio. E com este golpe, ele que tinha assumido em 1930, em 37 ele dá o golpe e fica até 1945. 15 anos no poder. 15. Aí, finalmente, restabeleceu-se o sacrossanto regime democrático. E é eleito o general Eurico Gaspar Dutra, o Dutra. Ficou de 46 a 51. Em 51, quem é eleito? Getúlio. O ditador que tinha sido golpista em 30 e ficou 15 anos. É eleito Getúlio. 51 a 54. Por que o Getúlio saiu? Suicidou-se. Por causa de uma crise institucional, por causa de corrupção nos porões do Palácio do Catete. Aí assume quem? Café Filho. Café Filho, que fica, pura e simplesmente, um ano, fica doente, é o que consta, e sai. Então, não foi eleito, assumiu. Sai o Café Filho, entra o Carlos Luz, para quebrar o galho. Deposto em 3 dias. Ficou 3 dias no poder e foi deposto. Carlos Luz.
Aí entra Nereu Ramos. Nereu Ramos fica 4 meses no poder. 4 meses no poder. Um ficou 3 dias, o outro 4 meses. Aí, depois de muita briga, quase que não toma posse, entra de novo pelo regime sacrossanto democrático o Juscelino Kubitschek de Oliveira, em 1956. JK. Fica até 61. Em 61... Esse não sofreu golpe, apesar de tudo, conseguiu se manter, se sustentar. Eleito. Aí entra o Jânio, eleito. Fica 6 meses... Filo por que quilo? 6 meses e 25 dias e renuncia. Na verdade, não era para renunciar, que ele saiu. Mas foram as forças ocultas, professor? Saiu para dar o Elas golpe. estão lá. Saiu para dar o golpe. Mas não teve respaldo, saiu. Aí entra quem? O Ranieri Mazzilli para tampar o buraco do presidente da Câmara. Aí o vice do Jânio, que era inimigo do Jânio, não é a primeira vez que a gente vê esse filme, assume o Ranieri Mazzilli, tampa o buraco, e aí entra o João Goulart. João Goulart entra em 61. O que fazem? Golpe, parlamentarismo, Tancredo Neves, Brochado da Rocha, etc., etc., até que veio o golpe definitivo. 64, defenestram o Jango, e aí começa o regime de 21 anos de exceção. 64 a 85. 85 é eleito indiretamente... Se você me permitir, o Castelo Branco, que foi o primeiro presidente militar, sofreu um golpe. Sofreu um golpe, claro. Mortal, sofreu um golpe, porque ele ia devolver o país à democracia. Claro. Essa era a ideia dele. Os milicos Claro. falaram, não, peraí, nós estamos gostando, você quer devolver? Claro. Ficaram 21 anos. Vai que um acidente aéreo acontece e Aí foi. é eleito indiretamente pelo Congresso Nacional, que rejeitou a fórmula das eleições diretas. O Brasil inteiro nas ruas, diretas já, e as diretas já foram acontecer em 89, porque ali não houve direta já. E aí o paradoxo, quem indica Tancredo Neves para candidato a presidente da República e ele se elege? Ernesto Geisel, o penúltimo general-presidente. Só que o Tancredo nem toma posse. E não tomando posse, acontece o absurdo de o vice, que evidentemente o presidente não tomou posse, assumir a presidência, que foi o José Sarney. Que era o quê? Do partido que sustentou o regime militar por 21 anos. Vice do Tancredo, que era do MDB, é ele do partido... Ele era da Arena e depois foi pro PDS. Arena e aí foi Mas pro ficou a PDS, que vida era inteira na sequência. Arena, sustentando o governo militar. Some o Tancredo, morre, não é empossado, vem o Sarney, fica de 85 a 90. Mas era só 4 anos, ele Mas esticou não um, foi né? eleito. E ele esticou um, né? Sim, mas não foi eleito. Aí veio o Collor, eleito em 90. Em 92, 2 anos depois, impeachment. Aí veio o Itamar de tapa-buraco. O Itamar completa o período de 92 a 95. Finalmente, vem eleitos Fernando Henrique, 8 anos, Lula, 8 anos, e a Dilma, 4 anos, 5 anos e e pouco. pouco. 5 e pouco. 5 e pouco. Muito bem. Isto significa que em 86 anos, nós só tivemos 9 presidentes eleitos no Brasil. Em 86 anos. Completaram o mandato. Sendo que nesses 86 anos, 3 presidentes ficaram 21 anos. Que foram Fernando Henrique, 8. Lula, 8 e a Dilma. Então, como é que um país desse, que vai
de golpe a impeachment, de impeachment a parlamentarismo, de parlamentarismo a golpe. Como é que um país desse pode criar expectativas? Quando eu falo aqui que o Brasil é isto que nós estamos vendo, porque a história do Brasil é esta que eu estou mostrando, por isso que eu não falo à toa. Tá certo? O que você pode esperar agora? Quem é que está no governo? Hoje é o PMDB. O vice-presidente da República eleito Com a Dilma. com a empichada. E o que vai acontecer amanhã? Nem Deus sabe. Olha, antes da gente fechar, só queria lembrar, viu, Cassiano? Pedro Correia tirou do túmulo, do sarcófago, como queiram, né? Aquela história famosa lá da compra dos votos da reeleição em 1996, 97. E com elementos novos, né? Porque ele era do partido PP, ou PPB na época, era o partido malufista, não é? O Maluf tinha acabado de deixar a Prefeitura de São Paulo com uma aprovação gigantesca, tanto que elegeu o Celso Pitta, quase que no primeiro turno, por um fio de cabelo, disputou o segundo turno com a Luiza Erundina, mas a frente era enorme e ele venceu facilmente o segundo turno contra a ex-prefeito. E o Maluf estava aí com expectativa grande de disputar a presidência da República, sabia que se Fernando Henrique fosse o candidato à reeleição, o anti-Lula seria o Fernando Henrique e ele não teria condições de se colocar. Então houve uma disputa. Você acha que viveu isso no Congresso Nacional, né? Não. Você não estava lá, né? Não. Você estava lá, em 97 você não estava? Estava. Estava. Ah, você está falando Da compra dos votos para a reeleição. Da reeleição. O Pedro Correia, quando teria havido compra de votos dos dois lados. Dos dois lados, Fernando Henrique comprando votos malufistas e o Maluf comprando votos dos outros. Então, o que valia 5 foi vendido por pelo menos 50. Um intervalo, voltamos já já. Muito bem, de volta aqui o painel regional, com o Banha aqui à minha esquerda, com o Heraldo, com o Castione, assuntos diversos, assuntos importantes. Já já a Jéssica vem também com a participação do telespectador. Olha, a divulgação do PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, outra bomba na cabeça de todos nós, não é? Uma queda de 0,3% nesse primeiro trimestre, em comparação a 2015, uma queda de 5% no mesmo período. E, pasmem todos, o mercado, de maneira geral, algumas consultorias, consideraram o resultado muito menos ruim do que eles esperavam. Ou seja, a desgraça nunca é demais aqui quando se fala do Brasil. O presidente do Bradesco, para a gente não fugir, estavam falando aqui no intervalo, Luiz Trabuco, mais 2 diretores, estão sendo indiciados. Estão indiciados pela Polícia Federal, tentativa de corromper integrantes do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, agora uma questão ligada à Receita Federal, não é isso? Trabuco teria tentado anular um débito de 3 bilhões. Olha aí. Bilhões do Bradesco com a Receita Federal. Agora ele está indiciado. Isso significa o quê? Que ele pode ser levado a Está indiciado, a polícia indicia, colocando na condição de poder vir a ser denunciado. Denunciado a denúncia abre o processo criminal, ele está indiciado no inquérito. Isso. Agora ele pode vir a ser denunciado pelo Ministério Público. O Ministério Público não está obrigado a aceitar o indiciamento da polícia. Muitas vezes a polícia indicia e o Ministério Público não denuncia. Né? Nesse caso, no momento atual, eu tenho a impressão que o Ministério Público denuncia, mesmo que não houvesse razão. Agora, ele queria aliviar uma dívida de 3 bilhões, que é, pelos balanços anuais do Bradesco, o lucro que ele tem todo ano. Não tem mais que isso? Tem mais até. A última vez foi quase 4 milhões, mas a média era 2,5. O Itaú e o Bradesco brigando ali para ver quem tinha mais. Pois é, agora... Mas as televisões continuam publicando todos os anúncios desses bancos. Né? Estão publicando. Não tem como. Professor, e fechar a conta. A própria Rádio Bandeirantes, ela enalteceu, soltou fogos, dizia que seria uma alma maravilhosa para conduzir a economia brasileira, quando anunciaram o presidente do Bradesco. Porque tem que ser da iniciativa privada. Porque a iniciativa privada tem mais competência. Tá aqui, querido. Mostra a velha tese do Dr. Vicente Cassione.
Presidente Temer, recentemente nesse balcão, puxa, ele não sabia que o fulano estava... Se não está indiciado, está investigado. Se não está investigado... E ele foi claro quando assumiu o Temer, eu sou constitucionalista, até que prove o contrário, o cidadão é inocente. Se ele estiver condenado... mas aí... Aí quando está indiciado, que nem agora, se está... Está aqui. Quem é o líder do Temer no Senado? Quem foi escolhido? Aloysio Nunes. Doutor Aloysio Nunes. PSDB. Citado na Lava Jato, Nunes será o novo líder do governo. Aí você vai para a iniciativa privada. Vamos colocar aqui o Trabuco competente, o Bradesco, que foi o banco que mais cresceu, é o Banco Brasileiro. De descontos. Está investigado. Aí você vai para Lava, você vai lá para merenda. Tentou um descontinho lá, né? Não, você vai, 3 bilhões. Você vai para merenda. 200 cidades, ou 20 cidades e 200 escolas, professor, estão sendo investigadas pelo Tribunal de Contas, porque a qualidade da merenda não é a mesma que se pratica. Se compra uma coisa e se dá outra. Aí você vai para os médicos, tem 40 ou 50 médicos investigados na Previdência. Não é o mundo que acabou. Os homens estão acabando com o mundo e estas pessoas não têm compromisso com nada. É isso que a gente está vendo. Isso num dia só, professor. Agora eu estou reclamando, entrei com uma petição, inclusive, para o Janot, outra para o Moro. Eu quero meu nome no Lava Jato, eu quero o meu nome em algum lugar, nas Zelotes, porque eu não consigo entender. Você era deputado federal, ninguém te ofereceu nada naquela história eu passei por lá 8 anos. Não teve uma alma caridosa que me oferecesse coisa nenhuma. Não te deram nada naquela vez? Não te ofereceram lá? Pois é. Nem no mensalão. Rádio, Na minha vida, TV, nada? na minha vida, a única coisa que me foi dada foi a vida. Por Deus, por intermédio da minha mãe. Já foi ruim. O resto tudo foi conseguido suando muito, né? Mas o que eu acho engraçado é que eles sabem em quem eles chegam e eles sabem quem tem preço para se vender. Cheguei a essa conclusão. Porque o único que fez uma proposta, no sentido de vende a bancada, eu era líder do PTB, foi o FHC. Como vende a bancada? Eu era líder, a bancada Para votar era o quê? majoritariamente contra a reeleição. 5 anos lá, a reeleição. Aí, né, fui chamado para uma conversa no Palácio do Planalto e eram 14-10 contra a reeleição. Resultado, está nos anais, está gravado e está escrito nas atas do Congresso Nacional. 2 dias antes da votação da emenda, 14 contra, 10 a favor da reeleição. Eu era um dos 14. Resultado no dia da eleição, 12 a favor, 1 abstenção, meu amigo leal Duílio Pisaneschi, deputado pelo ABC, e eu contra, o único voto contra. Todo mundo foi a favor. Virou todo mundo. Os caras sonharam com seria melhor assim, né? Olha, a gente falou das estradas, do trânsito. Só para complementar esse raciocínio, das operações que estão em andamento, Operação Merenda Escolar, deputados e prefeitos investigados em mais de 22 cidades. Operação Hipócritas, em reverência do juramento, ao juramento de Hipócritas, pai da medicina. Médicos da perícia do INSS. Operação Zelotes, além de políticos, banqueiros e outros negociantes, tem muita coisa para aparecer aí. E até o presidente da República, o Lula, está envolvido junto com a sua família nessa Zelote. 10 milhõezinhos lá. Lava Jato, políticos, empresários, tanta gente já está na 30ª edição, 31ª edição. Mensalão político empresários. E Previdência, além de advogados, a gente lembra da Georgina aqui, desde aquele tempo, da Georgina, de empresários, e os fundos de pensão, que nós cansamos de bater aqui, fala, olha, não está seguro, quem pensa que fugiu do INPS para ter uma vida tranquila, o cidadão ia para o fundo de pensão, e segurava emprego mesmo. O senhor que passou também, teve família lá na Cosipa, a gente trabalhou naquele. Eu trabalhei na Cosipa durante 8 anos. O seu irmão trabalhou lá? Não, eu não trabalhei na Cosipa, eu trabalhei na refinaria.
fui escriturário na refinaria e trabalhei nas docas, hoje Codesp. O que segurava um funcionário lá, professor? Era justamente a complementação que ele ia ter quando aposentasse, porque ele pagava um fundo de pensão, uma previdência. Hoje o Cosipano ficou sem a previdência, ficou até desempregado. O petroleiro está suando a duras penas para que a Petros continue. A Codesp com portos diz que é um poço tão fundo que eles não sabem onde acaba. E o do Correio e do próprio Banco do Brasil, que era uma das mais seguras, hoje também está patinando. Professor, tem mais alguma operação para ser deflagrada? Mas quem meteu a mão nesses fundos foi o próprio governo. Também. Para socorrer, para cobrir outros rombos. Mas tem quem participa da gestão? Não é só o governo. Mas a maior parte é do governo, que não repõe, não faz os repasses e ainda se utiliza dos recursos. Ontem houve uma discussão na televisão a respeito do BNDES. Então tinha lá um economista dizendo que o BNDES pode ter desviado dinheiro para muita gente que não precisava, mas que ele deu muito dinheiro para gente que precisava e investiu. É o único país do mundo que você tem a ética pela metade. Olha, eles roubaram. Mas também ajudaram muita gente. Mas também ajudaram o Brasil. É claro. Você pode esperar o quê de um país que tem esse pedalada, tipo de ética? Então, quando as pessoas, raríssimos são os que dizem, Cassione, você anda muito